Olá, pessoal. Todos ouvindo bem? Ótimo. Bem, me apresentar um pouco. O Marco já falou um pouquinho. Meu nome é Paulo Loyola. Eu sou sócio fundador da Basilab. Poderia levantar a mão, por favor, quem já me conhece ou conhece a Basilab? Só para eu entender aqui. Ah, legal. Bastante gente já. Bem, para quem não conhece a Basilab, deixa eu apresentar aqui rapidinho. Nós somos uma agência que tomou uma decisão bastante radical na nossa fundação, que foi a decisão de nos dedicarmos às dores e aos sonhos, às esperanças do campo progressista e da esquerda. Talvez vocês já tenham visto por aí algum meme meu, de uma página minha, algum tweet. A gente tem atuado nas redes aí de maneira bem forte. Eu vou mostrar até alguns números aqui para vocês hoje. E a minha palestra vai ser justamente falando sobre meme. O Marco já me introduziu aqui, falou, o Paulo é um consumidor muito forte de meme. Eu gosto muito, eu sou um cara que, se me deixar, eu fico horas rolando página de meme. E tô trazendo isso hoje para a política, para as campanhas, para uma nova comunicação. Estava ali no podcast com o Emerson ontem e ele me falou uma coisa que é bem legal sobre o meu processo. Eu sou um cara absolutamente ideológico, de esquerda, faço uma defesa de que é possível tomar essa decisão. Eu não acho que todo mundo tem que tomar essa decisão, mas eu fui o cara que, quando começou, muita gente no mercado virou e falou, não, você é ONG, você é de movimento social, você é de partido. Eu não sou filiado, eu nunca fui filiado, me interesso pelas questões do campo e eu faço muito essa defesa porque vai ter gente no mercado que defende um conceito que eu não acredito, que é o conceito de neutralidade. Sobre isso eu costumo dizer que quem é neutro é detergente, não existe neutralidade. Então a gente fez questão de tomar essa posição, tomou uma decisão de representar um campo, de representar um nicho, de representar nossos sonhos, de representar aquilo que a gente acreditava. Então, bem, eu aposto que todos vocês abriram as redes sociais hoje e viram algum meme passando por lá, de alguma forma, em algum momento. Pode ter sido, inclusive, algo que vocês sequer tenham considerado como meme. Porque uma das coisas que eu quero desconstruir aqui com vocês hoje é justamente o que é o conceito de meme. E a gente vai chegar nele. Opa. Bem, a questão que eu quero trazer muito forte aqui para vocês hoje é para a gente olhar o meme como uma ferramenta de comunicação, como uma unidade de comunicação, como algo que vai nos permitir disputar a atenção do público de uma maneira que outros tipos de conteúdo não nos permitiriam. E aí, você pode ter achado engraçado, você pode ter achado bobo, você pode ter ficado com raiva. A grande questão é que ele fez você sentir alguma coisa. Alguma emoção, de alguma forma, aquele conteúdo mexeu com você. E aí, vamos lembrar uma dinâmica bastante cruel, inclusive, das redes sociais atuais. Muitas vezes, você ter gente ali te xingando, brigando com você, te odiando, dizendo que xingando a sua mãe e dizendo que você tem que ir para o inferno, que você não conhece Deus ou qualquer coisa nesta linha, fez você sentir alguma coisa. E eu sou um cara que estou absolutamente acostumado a ser xingado nas redes sociais, porque eu, recentemente, nesse ano, fui comentarista da Jovem Pan. Então, assim, se vocês abrirem o YouTube da Jovem Pan durante qualquer uma das minhas falas, são ali pelo menos 40 ou 50 crimes de ódio cometidos contra a minha pessoa por programa. Então eu estou bastante acostumado com esse processo e, inclusive, aprendi a usar isso em meu favor, tanto em termos de gestão do meu engajamento, como até de produção de conteúdo a partir desta raiva. Então eu pegava os comentários do pessoal contra mim no YouTube e comecei a produzir conteúdo. Eu amo meus haters,
são meus haters que me levam mais longe. E é muito engraçado, porque quando você começa a tratar a pessoa desta forma, tipo, obrigado pelo engajamento, ela vai procurar outra coisa para fazer da vida dela. Então, o ponto principal aqui é a gente conseguir trabalhar, e vocês vão ter ouvido isso de várias pessoas aqui, Emerson fala isso muito bem, Lucas fala isso muito bem, da questão de como é que a gente usa a emoção nessas redes. E aí, esse sentimento faz você se conectar com a mensagem e com o mensageiro. E se esse sentimento gerou raiva em alguém, gerou ódio em alguém, teve alguma coisa que incomodou demais uma pessoa, e essa pessoa foi lá se dar ao trabalho de comentar no seu post, de tentar ofender você, repara, isso está marcando uma relação sua de que você tem um inimigo. Isso está marcando uma relação sua com o seu público também, de uma certa forma. Isso está marcando uma posição. Isso está marcando algo que diz sobre você. E aí, se você conectou, é muito possível que você repasse. E essa, para mim, é a característica principal do que a gente está comentando aqui quando a gente fala de meme, quando a gente fala desse tipo de conteúdo. Agora, a gente precisa entender que essa força desse repasse, e eu sou um grande defensor de viralização de conteúdo político. E tem muita gente no mercado, um cara que eu amo demais no mercado, que é o Marcelo Natali, fala, olha, viralizar é ruim, e não pode viralizar, suja a base de dados. E eu vou defender um pouquinho meu ponto. Amo demais Natali, e ele está certo nesse processo. Por exemplo, eu tive uma conhecida, não era uma pessoa que eu estava produzindo o conteúdo dela, que viralizou na internet. Só que ela viralizou fazendo café da manhã com a filha. Sabe aquele conteúdo que 10 em cada 10 marqueteiros defendem que seja feito? Então, olha, vai lá, é humanização e tudo mais. A questão é que ela tinha uma produção muito sistemática de card, que era um processo que gera pouco, e eram cards meio sérios e tal, aquele processo que gera pouco engajamento, gera pouco compartilhamento, tudo mais. Então ela estava dialogando bem firme ali dentro da bolha dela. E aí ela faz um Reels com a filha. E isso começa a trazer uma quantidade de seguidores completamente absurda, que veio do nada, e que o algoritmo, muitos de vocês possivelmente já sabem, ele vai entregar mais para quem começou a te seguir recentemente. Então aquilo deu um problema para as redes sociais dela, e deu problema para a estratégia de impulsionamento. Por quê? Porque fazer isso sem saber fazer, sem saber onde quer chegar, sem saber com quem quer conversar, sem saber que espaço político quer ocupar, é de fato um erro. E é nesse lugar que eu concordo muito com o Marcelo. Agora vamos lá. Aonde e por que o meme encaixa? Por que a gente compartilha tanto? Por que esse troço mexe tanto com a gente? Eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, mas antes de tudo a gente precisa entender que tem muitas vezes que o meme ele tem uma referência cultural que faz sentido. Você vai ver ali, é um desenho que você via na sua infância, é uma coisa dos Simpsons, é o Homem-Aranha, é uma referência pop, é alguma coisa de um filme, é alguma coisa que já tem uma referência cultural dentro da sua mente, que você olha para aquilo ali e você fala, bem, já tem algo me dizendo aqui algo nesse sentido. Por exemplo, tem um meme clássico do Homem-Aranha, que são 3 Homens-Aranha se apontando um para o outro, que é quando a gente quer na política mostrar que um tá jogando a culpa para o outro e são todos iguais. Porque é muito fácil, seria muito mais difícil construir um texto que eu falasse, olha, o fulano, o ciclano e o beltrano são todos iguais, tá? Agora, quando você bota 3 pessoas fantasiadas de Homem-Aranha, um apontando para o outro, essa referência é entendida de maneira muito mais simples, porque a gente tem essa questão justamente da sobreposição dos formatos. Eu tenho um texto, eu tenho uma imagem, eu tenho um movimento, um vídeo, e quanto mais estímulo eu tiver para o meu interlocutor, mais eu vou conseguir prender a atenção dele. Outra coisa onde o meme encaixa muito bem, quando você tem ali um viés ideológico claro, um viés ideológico forte, um posicionamento, que inclusive vou mostrar um pouco de como é que isso está funcionando para as minhas redes também. E o meme tem muito disso, gente, que é uma quantidade absurda de pessoas
que quer se expressar, que quer falar algo, que quer se posicionar em relação àquilo, mas que às vezes não sabe, às vezes tem preguiça, às vezes não quer, mas quando ela sente que aquele conjunto de elementos que você apresentou a representa, ela vai jogar aquele conteúdo para frente. Isso aqui em política é ouro. E eu defendo. Por quê? A gente eu vejo hoje duas linhas muito nítidas dentro do mercado. Tem um conjunto de pessoas, de maneira muito correta, eu não estou dizendo que nenhuma dessas linhas está errada, mas que está olhando de maneira muito pragmática para a questão do voto. É o voto, é isso aqui, tem que chegar, tem que ir para a urna, é essa corrida, é esse ponto. E tem um pessoal que está olhando mais para o processo da influência, da atenção e do capital político. Eu vou avançar um pouquinho nisso também. Eu trouxe um pouco desse meu perfil. Uma coisa que eu gosto muito de dizer, eu sou administrador, eu não sou comunicador. Eu venho de um lugar, eu trabalho há 20 anos com planejamento estratégico. Então, o que eu estou entregando hoje é, na verdade, fruto não da minha criatividade. Eu definitivamente não sou um cara criativo. Se a minha agência dependesse de mim para ser criativo, a gente estaria todo mundo morrendo de fome. Não é o caso da minha vida. Agora, o que a gente sabe fazer é planejar, entender público, definir métrica, definir formato, definir linguagem, definir tom e dialogar de uma maneira que você emocione seu público, isso a gente sabe fazer. Então, a minha caminhada, eu venho da comunidade TEDx, participei muito desses movimentos de renovação política, fiz uma campanha muito legal em 2018, que com R$60 mil a gente faz 25 mil votos, sem ter militância, sem ter partido, com uma candidata completamente outsider. E aí, em 19, eu fundo a Basilab, junto com meu sócio, com o Marcos. Em 2022, a gente tem a honra de fazer, inclusive, não sei quem assistiu aqui ontem, a Fernanda Camargos apresentar o case dos evangélicos com Lula. Foi uma conta que eu coordenei, a Fernanda era da minha equipe, a Luca, que está aqui, minha sócia, coordenou a parte de mobilização, a gente tinha também ali algumas entregas mais políticas e tudo mais. E fizemos um pouco mais de 60 campanhas, elegemos 8 deputados aí no ciclo de 2022. Alguns casos que eu me orgulho demais, né? A gente fez a primeira campanha, por exemplo, trabalhou na campanha do Amon, veio a ser aí deputado federal mais votado proporcionalmente do Brasil, lá de Manaus. Estamos há muitos anos construindo já, Tainá de Paula virou secretário de Meio Ambiente lá no Rio de Janeiro. Fizemos a maior derrota do bolsonarismo no Rio de Janeiro em 2020, com o PDT em Cabo Frio, com José Bonifácio. Enfim, então a gente tem um pouco dessa caminhada. E aí eu queria mostrar para vocês alguns números. Na verdade, esses números já estão até atualizados, mas o alcance da minha página especificamente, minha página tem 17 mil seguidores. A gente alcançou 6,5 milhões de pessoas nos últimos 30 dias. Isso significa algo em torno de 70% do engajamento do mercado de marketing político. Se você pegar todo mundo do marketing político que hoje produz conteúdo, se expõe nas redes, 7 em cada 10 engajamentos nesse último mês foram no meu perfil. E eu fiz isso, primeiro, entendendo que tinha um público mais amplo, que eu não tinha que dialogar somente com o assessor, somente com o candidato, somente com o dirigente partidário, e expandir essa noção para dialogar também com o militante, com o cara que é uma característica muito forte da esquerda. Pessoas que estão lá, que apoiam a campanha, que têm influência na campanha, que atuam mais diretamente nela. E aí a gente chegou mais ou menos nesse patamar, que tem sido algo bastante interessante, que inclusive nos rendeu, só para vocês terem um pouco de ideia, teve agora toda essa discussão do PL da privatização das praias. Meu post foi o 10º mais engajado do Brasil. Acima de mim, na política institucional, só quem teve mais engajamento foi a Sâmia Bonfim. Eu tive quase metade do engajamento que a Luana Piovani teve durante o processo. Vocês devem ter acompanhado um pouco desse caso. E aí, vou avançar um pouquinho aqui, porque eu quero falar desse contexto que a gente está inserido. Um mundo hiperconectado. A gente está vivendo 3 grandes revoluções na produção de conteúdo. O tom mudou muito. Tem uma frase do Renato Dorgan, não sei se ele está aqui hoje. Renato é um pesquisador que eu respeito demais.
e ele tem falado muito do quanto o Brasil girou em relação à desesperança. E quando a gente não está vendo mais em pesquisa ninguém com esperança. Então, o tom, que antigamente era um tom muito positivo, muito a gente vai construir, a gente vai revolucionar, a gente vai transformar, as pessoas já não estão mais se engajando em torno disso. As pessoas se engajam agora com um processo de raiva, as pessoas se conectam agora com outros elementos do que com a esperança. Então mudou muito a questão do tom. A política institucional tem cada vez menos valor dentro desse nosso processo político. A gente confia cada vez mais nos indivíduos, é cada vez menos no partido político, é cada vez mais no influenciador, é cada vez menos nas grandes empresas, é cada vez mais no seu colega de negócio, é cada vez menos na igreja, é cada vez mais no seu pastor. Então as conexões estão, em função deste mundo hiperconectado, cada vez mais individualizadas. E por que eu estou falando isso? Porque a minha rede, se eu for olhar para mim de maneira individual, não faz sentido o alcance e o engajamento que eu tenho. O Emerson, por exemplo, que para mim é uma referência de mercado, tem 10 vezes mais seguidor que eu. Por que eu tenho 4 vezes mais engajamento? Porque eu não sou eu. Eu sou a minha rede. Eu sou quem me acompanha. Eu sou um ecossistema que está junto. E aí faz muito sentido para pessoas que estão produzindo conteúdo para o campo progressista se juntarem, e é um pouco desse movimento que a gente está fazendo. A revolução de formato. Eu falei, cara, eu fui da comunidade TEDx. Vocês conhecem TEDx? Só levantar o braço aqui rapidinho, quem? Boa, valeu. TEDx, eu fiz TEDx em 2010. A grande discussão era se o vídeo de 18 minutos de 2010 do TEDx não era muito superficial. Hoje a gente, para ver um filme, parcela em 3 dias. As pessoas estão vendo enlouquecidas por conteúdo de 30 segundos. Esse é o movimento que a gente está vivendo hoje. Então, o formato está sendo também absolutamente transformado dentro desse processo. E de distribuição. Hoje você recebe as coisas no Zap, você vê a TV enquanto mexe no celular, você está ali impactado por um algoritmo em função daquilo que você consumiu, você tem uma estratégia de chegar ao público absolutamente distinta daquela que você tinha até 10 anos atrás, quando você tinha metade dos usuários que você tinha na internet brasileira hoje. Ou seja, os usuários de internet do Brasil são usuários novos de internet, em sua maioria. Era o pessoal que falava antigamente, olha, vou dar o exemplo dos meus pais, cuidado com esse negócio da internet, você não pode confiar em tudo que você vê lá. E aí estão eles confiando em tudo que eles veem lá. Porque é um uso muito novo. Eu sou técnico em processamento de dados, é um antigo técnico em informática. Mas assim, fiz isso em 2000. É óbvio que eu tenho uma educação digital, absolutamente. Eu sou da época, gente, do Mirk. Eu não sei quem pegou isso aqui. Nós. Que assim, era um fórum, só que isso era um negócio que a gente usava ali quando a gente entrava na internet depois de meia-noite para pagar um pulso só na discada no IG. Então assim, e naquela época eu já discutia política com as pessoas, então eu sou bem um pouco desse lugar. A gente está absolutamente sobrecarregado de informação, vivendo essa sociedade do espetáculo, da atenção. Acho que tem muitos autores que já falaram bastante isso aqui. E alguma coisa que eu quero muito ressaltar para vocês, porque tem muito a ver com essa questão do construir um ecossistema, de ter um conteúdo compartilhável, de se conectar com a emoção do público. Porque a gente está vivendo a era do cidadão marqueteiro. A gente está vivendo a era que cada um de vocês é uma campanha. Que cada apoiador de vocês é uma campanha. E o meme ele vai entrar justamente facilitando com que novos formatos que saiam daquela coisa, com todo o respeito a quem é do processo, mas com aquela coisa chata, institucionalizada da TV, bonita, música, particularmente assim, tudo bem, levem em consideração quem eu sou, de onde eu venho e tudo mais, mas aquilo é um saco, ninguém mais aguenta aquilo, gente. A pessoa, muita gente ainda vê televisão. Sim, notícia essa semana, 50% das pessoas não veem notícia, não leem jornal. As pessoas estão acompanhando, eu vejo, cara, um monte de gente já veio falar comigo aqui, falar, cara, eu me informo pelos teus memes. Olha o nível da loucura que a gente está vivendo. O meme está substituindo o Jornal Nacional. Eu, pessoa física, estou chegando em 3% da população brasileira em um mês. É uma loucura se você for parar para pensar isso. E aí, onde é que a gente está? E essa é uma grande defesa que eu faço. A gente não está falando aqui só de conquista
dê voto. Eu estou falando aqui que uma mulher candidata organizar a pauta de mulheres no seu município, expandir. Por exemplo, eu tenho uma mulher que eu gosto muito, que a gente até convidou para trazer aqui, que virou uma estrela das redes sociais, que é a Ava Santiago, que eu tenho muito orgulho de chamar de minha cliente. E que, usou nosso material para fazer a campanha dela lá em 2020, os cursos gratuitos que a gente tem no site da base. A Ava entendeu isso. Ela está construindo um capital político, que ela é uma mulher que fez menos de 2.000 votos em Goiânia e virou presidente da Federação do PSDB Cidadania lá. Que agora é chamada para meter uma matéria de meia página da Folha, Jornal Nacional. Sabe, se a gente não entende o valor que isso tem para a política e para a construção do seu capital político, a gente não entendeu nada de política. Porque política é construção de reputação, é construção de influência. E é muito nesse sentido, por exemplo, o Alckmin. Alckmin é um cara que perdeu todo o seu mapa de voto. Está reconstruindo como? Com políticas de topo de funil, sendo o grande nome do governo federal a falar as boas notícias, com uma linguagem absolutamente jovem, porque ele tem que fazer um reposicionamento grande ali no processo dele. E aí, esse foi o conteúdo que a gente fez, que acabou sendo ali o 10º lugar do processo da privatização das praias, que foi um projeto que foi vencido nas redes e que caiu no Congresso, por causa da repercussão das redes. Então, o eleitor agora ele vai debater, vai organizar, vai distribuir. Ele virou um ativista com megafone. A gente sai de um movimento do consumidor de informação e vai para um movimento da relação com o eleitor. Esse cara ele quer se relacionar contigo, ele quer saber o que você come no café da manhã, ele quer saber a sua opinião sobre absolutamente tudo, quer saber se você está se alimentando bem, quer saber com quem você se relaciona. Se você não entrega relacionamento, opinião, essa pessoa vai ser capturada por algum outro projeto político em algum dado momento. As estratégias que a política construiu para sustentar suas relações com eleitores até aqui estão em risco. Estão em risco. A TV, em declínio. Tem eleitor vendendo voto? Tem. E ele não entrega. A gente viu muito isso acontecer ao longo dos últimos anos. E a intenção de mostrar isso aqui é a gente mostrar o potencial que um ecossistema pode ter. Então, a gente, como meme, já foi acusado de redução de debate, de manipulação. Para quem não sabe, é o AS ali, gente. Ele está meio sumido, mas ele está por aqui. Então, a gente já foi acusado de redução do debate, de manipulação. O que eu já tive de cientista social me xingando, falando, meme é redução da discussão política. E tudo que eu tenho para responder é tipo, bicho, vai estudar e se atualizar, cara. Desculpa. Todo respeito. Vocês sabem que eu, não sei se vocês repararam, eu já falei, eu sou carioca, né? Se deu para reparar no meu sotaque. E depois da expressão com todo respeito, vocês sabem que ninguém vai ser respeitado no Rio de Janeiro, né? Se vocês já tinham ciência disso. Então, enfim, eu comecei a frase com todo respeito e depois fui embora, não vou fazer aqui, manchar o compol com o meu palavreado. Agora, uma coisa que eu quero trazer para vocês. O que é, afinal, o meme? Né? Na verdade, ele é uma unidade de transmissão de informação. E aí a gente costuma brincar, na verdade, essa frase é de um professor da UF chamado Victor Chagas, que é a minha referência, inclusive, nesse assunto, que diz que o meme é, na verdade, um folclore pós-moderno. O que faz você compartilhar um meme de gatinho hoje, ou um vídeo da Maria Conceição Tavares, é a mesma coisa que fazia as pessoas sentarem em roda antigamente e repassar uma história. Essa história que vai à frente, ela pode ser considerada um processo memético, porque é justamente sobre esse processo daquilo que é copiado, compartilhado. Então, a gente vai ter... como que a gente está usando isso, né? Transformando o discurso em risada. Às vezes o slogan é chato, mas aí por que você não transforma aquela mesma ideia do slogan em algo que pode agradar teu público, em algo que pode trazer alguma relação e alguma emoção? Quando, na verdade, a gente está falando, e estou me reforçando aqui, daquilo que é imitado, adaptado, transformado ou compartilhado. Então, o meme pode ser uma música, pode ser um bordão, pode ser uma história, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser uma ideia, pode ser um modo de vestir, de cozinhar, ou de construir algo.
Tudo isso são ideias meméticas, tá? É um pouco disso que eu queria trazer para vocês. O meme não é só o vídeo, não é só o card, não é só o gatinho, não é só o TikTok. Meme é a ideia que é compartilhada, entendida, adaptada e levada à frente. E aí, o que caracteriza o meme? Assim, tem 3 características importantes de um bom meme. Fidelidade, as pessoas se mantêm fiéis àquele conceito, àquela unidade de informação. Fecundidade, ou seja, ele vai ser compartilhado. E a capacidade de perdurar no tempo. Então essas são 3 características aí. E os bem-sucedidos, a gente vê muitos deles usando humor, usando essa questão da intertextualidade, então você vai ter uma referência ali na imagem, você vai ter uma referência no texto, você vai ter uma referência no movimento. E a justaposição, porque você vê, não tem pontuação entre uma coisa e outra. Não é um texto que faz sentido. Não é uma construção jornalística. São textos justapostos que não necessariamente... E aí vai ter um efeito, gente, obviamente, das trevas da internet, né? Saindo ali das discussões da mesa de bar, ganhando o palco político e muitas vezes criando mistificação de determinados atores. E vocês vão ter aqui livro e também um convite especial, gente. Nós temos hoje um infoproduto todo voltado para campanhas femininas. Então, quem tiver interesse também pode entrar em contato aí com a gente. Se o QR Code não funcionou, tem o número. Quem quiser falar comigo também no Instagram, lá no Twitter, eu super respondo. Quem quiser trocar uma ideia, estou aqui à disposição. Meu muito obrigado. Uma honra estar aqui no palco do Compol. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marco. Obrigado, gente. Uma honra. Valeu mesmo.